Caiu o Pix, Flamengo tem nova chuva de milhões. Aliás, o Flamengo está ganhando muito dinheiro com a disputa da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial de Clubes, né? Afinal de contas, nesta sexta-feira, a FIFA paga a outra parte da premiação referente ao desempenho do Flamengo na fase de grupos da competição e também em relação à classificação para as oitavas de final. O Flamengo é o clube brasileiro que mais arrecadou no torneio, 150 milhões de reais, um pouco mais até do que 150 milhões de reais. O valor equivale, por exemplo, a 2 Copas do Brasil, para você ter uma ideia do valor dessa premiação e o impacto que isso tem nos cofres do Clube de Regatas do Flamengo. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, claro, a gente tem de repercutir antes do jogo contra o Bayern de Munique, essa chuva de milhões que o Flamengo recebe pela participação na competição. Como eu disse, são mais de 150 milhões de reais e a gente nesse vídeo vai destrinchar direitinho o que é cada valor, ao que corresponde cada cota. Antes eu tenho um super recado para você, fique ligado aí. A OKEx Brasil, em parceria com a chilisócio.com, lançou uma competição de trading com o token Mengo que vai premiar os maiores traders com experiências exclusivas com o Flamengo. Os prêmios são espetaculares. Os 30 usuários com maior volume de trading em Mengo ganham prêmios incríveis. Quer ganhar uma experiência VIP com o Flamengo? Elas vão desde uma experiência com um fim de semana de match day, camisa do Flamengo personalizada e mais um tour no museu para você e um acompanhante, até outros benefícios que você só pode encontrar na OKEx. Você pode, inclusive, treinar na Gávea e conhecer os craques da base rubro-negra. Já pensou? Então clique no link que está na descrição deste vídeo e participe. Ah, e vou te dar um passo a passo. Abra a página da campanha e clique em criar conta. Depois, faça a verificação. Na sequência, volte na página da campanha e clique em participar. Lembro que a campanha é válida apenas para usuários da OKEx Brasil verificados. Pois é, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Só para participar do Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou o equivalente a 80 milhões de reais. Só para entrar, só para desembarcar nos Estados Unidos, tá? Essa é uma parte. Com a classificação para as oitavas de final, o Flamengo recebe 41 milhões de reais, mais a premiação por desempenho na primeira fase. Ou seja, o Flamengo venceu 2 jogos. Nesses 2 jogos, o Flamengo acumulou 22 milhões de reais, juntando a premiação dos 2 jogos. E no outro jogo, no terceiro jogo contra o Los Angeles FC, o Flamengo arrecadou 5 milhões de reais, um pouquinho mais até, né? Porque é $1 milhão pelo empate. Se você for fazer uma comparação com o que os outros clubes brasileiros receberam nessa fase de grupos, o Flamengo foi o que mais arrecadou pelo desempenho no campo, tá? Os 4 se classificaram às oitavas de final, mas pelo desempenho no campo, ou seja, com os resultados que obteve, o Flamengo acabou arrecadando mais em relação àquele valor, né, de 11 milhões de reais para cada vitória conquistada na fase de grupos. E se for nas quartas de final, aí vai ter mais uma Copa do Brasil, cerca de 72 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. E o Flamengo, o BAP já falou sobre isso, presidente do Flamengo, né?
sobre como o Flamengo vai utilizar esse dinheiro. O Flamengo não vai, de forma nenhuma, destacar esse dinheiro ou guardar esse dinheiro para investir no estádio, que é um golaço. Eu já gravei um vídeo anterior em se tratando da estratégia, né? O objetivo aqui, gente, é deixar o futebol ainda mais competitivo. Se a gente for observar, com 150 milhões de reais, isso aí vai dar uns 30 milhões de dólares. O Flamengo traz um baita reforço se quiser. Então veja só a importância do desempenho nessa competição. Em primeiro lugar, a importância de participar desse campeonato. Em segundo lugar, né, a importância de ter um bom desempenho nessa competição. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Na Copa do Brasil você tem que remar pra caramba para ser campeão, para ganhar em pouco mais de 70 milhões de reais. Na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo já arrecadou 2 Copas do Brasil, né? O equivalente a isso, mais até do que 2 Copas do Brasil. Isso dá a dimensão, isso serve como um termo de comparação para essa história toda, né? Bom, vamos lá. Eu li há pouco, esse vídeo está sendo gravado nesta sexta-feira, que o Musiala, de repente, vai para o jogo contra o Flamengo. É uma pena, né? O Musiala é o principal jogador do Bayern de Munique. Eu até tinha feito um vídeo faz 2 dias falando que era improvável que ele fosse escalado, até pela atuação dele nesse Mundial, né? Ele entra no primeiro jogo contra o Auckland City, faz 3 gols, mas, gente, não dá para fazer uma avaliação em cima daquele jogo, né, contra um time amador, um time que nem deveria disputar a Copa do Mundo, fosse o critério técnico apenas. E aí, contra o Boca Juniors, ele entra e sai. E não entra em campo na partida contra o Benfica. O que dava a entender que ele não jogaria, até porque ele sofreu uma complicada lesão muscular no dia 4 de abril, na partida contra o Augsburg, pelo campeonato alemão. E desde então ele não rendeu mais. Inclusive ele ficou fora do Final Four da Liga das Nações, né? Então era aí uma expectativa grande. Pode ser que ele não entre em campo, mas é uma expectativa grande. E ainda sobre o Bayern de Munique, é importante frisar. O Bayern de Munique ainda não estreou nessa Copa do Mundo de Clubes. Gente, vamos tirar da análise esse jogo que nem deveria ter acontecido contra o Auckland City. Contra o Boca Juniors é um jogo. O Bayern, esse jogo vai empatado até o finalzinho. E o Bayern fez o segundo gol. O Bayern sai na frente, o Boca empata com um golaço do Merentiel. E esse time do Boca é horrível. E o Bayern de Munique faz 2-1 e perdeu para o Benfica. É bem verdade, a gente tem que colocar no contexto o fato de o técnico Vincent Kompany ter escalado apenas 3 titulares nessa partida no início. Depois, no segundo tempo, não, ele colocou todo mundo para jogar e o Bayern de Munique rendeu mais do que o Benfica, mas perdeu o jogo, né? E muita gente fala assim, não, o Felipe Luiz é um técnico jovem, um cara que está começando agora na profissão, mas o Kompany também. O Kompany começou no Burnley, na Inglaterra, e não evitou o rebaixamento do pequeno time inglês. Não evitou, né? Então, assim, ele dá um passo muito grande na carreira. Ele sai do Burnley para dirigir o Bayern de Munique, que é um gigante do futebol mundial. Assim como o Flamengo também é. Então, assim, é óbvio, né, que o fato de enfrentar o Bayern de Munique não é uma boa notícia. Definitivamente não é. Agora, a gente se apega a elementos do jogo, não a superstição, a bravata, a elementos do jogo, para dizer que pode dar jogo nessa partida. Pode dar. E aconteça o que acontecer, salvo um 7-1 ou algo do gênero, não será um vexame do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.